Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu separei para vocês dois algoritmos que a gente vai estudar aqui. Um algoritmo de busca, que é o Binary Search, e outro algoritmo de ordenação, que é o Bubble Sort. E por que eu separei esses dois para a gente estudar hoje? Porque a gente precisa começar alguns algoritmos, para chegar nos mais complexos, a gente tem que começar nos mais simples. Então, o Binary Search e o Bubble Sort são dois simples que eu quero ensinar para vocês guardarem aí e aprenderem. A partir dessa imagem que eu encontrei no Pinterest, a gente começa a entender mais ou menos como que funciona o Binary Search. Primeiro, é uma busca que é chamada de busca binária, né? Binary Search. Então ele vai dividir uma lista ordenada. Então aqui você tem uma busca sequencial, por exemplo, ó, esse de baixo. Vamos focar no de baixo. Uma busca sequencial que está buscando determinado número, que é o 37. Então ele está indo um a um, passo a passo, até encontrar o número 37. Pensa que isso aqui vai demorar um tempão até ele chegar no 37. O Binary Search, ele tem uma ideia de dividir a lista. Então ele vai primeiro dividir, vamos tentar esperar ele fazer de novo esse loop. Aqui, ó. Assim que ele fizer o loop, a gente vai entender bem legal como que funciona o Binary Search. Mas ele vai começar dividindo a lista. Lá no meio, ele chegou no meio e viu o 23 que ele encontrou é maior ou menor que o 37. Ah, é menor. Então ele vai dividir lá no meio de novo a lista. Pena que a gente não consegue voltar aqui nesse gifzinho ou dar um pause nele. Mas não tem problema, a gente vai por partes mesmo. Ó, chegou no meio, é menor. Ele vai dividir de novo no meio. Opa, é maior. Aí ele vai dividir no meio de novo. 31 é menor, só que agora, na hora de dividir ao meio, ele já encontrou o 37. Então você percebe que essa busca aqui primeira, ela foi mais rápida, essa Binary Search, mais rápida do que a Sequential Search. Então, enquanto a sequencial você vai um a um até encontrar o número que você precisa. Imagina se você estiver procurando o número 2000, você vai ter que rodar 2000 vezes o seu loop até chegar lá. Enquanto no Binary Search ele vai dividindo. Se é 2000, ele vai dividir lá no 1000. 1000 é menor, divide de novo. 1500, divide de novo. E assim até ele encontrar o número, beleza? 1500? Pera aí. 1000, isso mesmo. De 1000 a 2000 ele vai dividir lá no meio, né? O que sobrar, né? Que é o 1500. Então por que a gente usa um Binary Search, né? A gente usa ele porque ele é mais eficiente do que essa busca linear aqui, essa busca sequencial, ao invés de percorrer cada elemento da lista, né? Então, conforme a lista vai sendo grande, é claro que a pesquisa ela aumenta um pouquinho, só que você sempre está cortando no meio. Um exemplo bem simples da gente poder explicar também é como se você tivesse que abrir um livro. Então esse é um outro exemplo, porque quanto mais exemplos simples, melhor, né, para quem está iniciando. Então imagina um determinado livro. Esse livro ele vai da página 500 e alguma coisa até a 600, e aí eu vou tentar descobrir o 570. Então eu vou chegar aqui no meio e vou jogar esse livro ao meio. Então ó, eu abri ele bem no meinho. No meinho ele me trouxe a página, na verdade, um pouquinho mais para cá, ele trouxe a 590. Eu queria a 570. Então eu vou para cima das páginas ou para trás? Ora, 590 tá... eu passei do 570, então eu tenho que voltar algumas páginas. Vê como que é meio óbvio o Binary Search? Ele é óbvio para a gente poder encontrar alguma coisa com mais facilidade. Entretanto, a gente precisa agora ir passo a passo como que a gente tira isso da nossa cabeça para o algoritmo, beleza? Quando que a gente usa então uma busca binária? A gente usa um Binary Search, a gente usa ela quando a gente tem essa lista, ela está ordenada ali e a gente precisa de uma maneira eficiente de encontrar esse elemento. Então a gente tem algumas regrinhas, né? A lista ela precisa estar ordenada. Se ela estiver desordenada, eu não consigo fazer essa estratégia de ir ao meio e tudo mais. Beleza? Então a sacada aqui é a gente implementar essa lista agora, tá? A gente vai implementar ela em JavaScript. Bom, então eu vou precisar de um array, né? Eu tenho que começar com um array. Eu vou imaginar um array aqui de alguns números. Lembra que ele tem que estar ordenado, então vou só colocar numa ordem mesmo aqui. Coisa simples, tá bom? Pode ser 12, não importa. Aqui ele só precisa estar ordenado, não é tipo exatamente um número após o outro, mas ele só precisa estar em ordem, né? Tipo 14 vem antes do 16 e assim vai. Bom, eu tendo um array, eu vou começar criando uma função, né? Para a gente poder ir ter a função para rodar depois. É o Binary Search, a função, tá bem? E ela vai receber aqui um array, um determinado array, e eu preciso ter o número que eu quero encontrar. Qual é a posição? Vamos imaginar um X, tá? Qual número que eu vou querer encontrar? Sei lá, 7? Vou querer encontrar o 10?
Eu preciso dessas duas informações. Aqui no console log, eu só vou responder binary search, passando o array ali de cima, e o número que eu vou querer, que quem sabe ali a gente coloca o número 12, por exemplo, tá bom? Número 12. Bom, ele vai responder aqui pra gente, por enquanto, undefined, porque toda função criada que não tem return, ela sempre vai retornar undefined pra gente, e não tem problema, é isso mesmo. Bom, agora o que eu preciso? Para eu poder colocar isso aqui em prática, né, tentando olhar isso daqui é uma maneira, mas... Vou te colocar aqui de novo, binary search. Deixa eu só ver se tem alguma outra imagem que eu possa explicar para você. Eu acho que melhor do que aquela ali eu não vou ter, não. Talvez isso daqui. Talvez isso daqui. Então nós precisamos ter um número menorzinho. Precisamos saber qual que é o número maior, ou seja, o início ou o final. Um ponto de entrada e um saída. Imagina isso, né? E aí eu preciso sempre observar se o que daqui a pouquinho eu vou criar um meio. E eu preciso observar se esse meio ele está maior ou menor dentro dessa minha lógica. Se ele tiver, aí eu faço 2 se ali pelo menos, né? Se ele tiver maior ou se ele tiver menor. Então vamos lá, calma que você vai entender isso no passo a passo aqui. Primeiro, que a gente vai ficar fazendo uma interação. Deixa eu só criar o start aqui, tá pessoal? O início. A posição inicial é o 0, nesse caso, eu vou começar com 0. E a posição final, eu vou pegar o array e vou colocar aqui o length dele. O length menos 1, porque é um array, lembrando, o array length vai falar para mim o total de itens aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itens. Entretanto, esse array não tem 13 posições, ele tem 12, porque começa a partir do 0. Ok? Sempre a contagem a partir do 0 é o start. Então, length menos 1 é o final do array. Eu vou ter, então, 0 e o 12 aqui. Posições do array. A gente está falando de posições, né? Gosto de lembrar vocês que nós temos curso gratuito na biblioteca rocketcity.com.br. Nós temos curso de algoritmo, na verdade, estrutura de dados. Aqui, a gente tem um curso de estrutura de dados aqui, beleza? Que eu criei já tem um tempão. Mas a gente tem aqui sobre os arrays, por exemplo, entendendo bem esse negócio de posicionamento. E também temos estruturas de repetição, onde a gente fala de for, while e etc. Porque aqui a gente vai usar, nesse caso, o while. O que a gente vai usar aqui no while, né? Ele vai ter que repetir enquanto... Ele fica repetindo, né? Enquanto. While significa enquanto. Fica repetindo. Você vai ficar repetindo quando? Quando o start for menor ou igual ao end, fica repetindo esse loop aqui dentro. Ó. O código que vier aqui dentro fica na repetição aqui constante. Então eu preciso encontrar o meio. Eu já tenho o início, tenho o fim do meu array, eu preciso encontrar no meio. Então, aquela ideia de novo do livro. Vamos trazer de novo o livro. Ó, preciso ir no meio. Pá, qual que é o meio desse carinha aqui? Beleza. Então o meio, para eu encontrar o meio, eu vou usar uma lógica aqui, que é pegar o math floor, ou seja, eu vou arredondar para baixo, para o piso, floor significa piso, vou arredondar para baixo. Vou arredondar o quê? O start mais o end, isso aqui vai me gerar, nesse caso, 12, dividido por 2. 12 dividido por 2, nesse caso específico desse array, né? A gente tem 12 posições aqui, dividido por 2, nesse caso específico deu 6. Se desse um quebrado assim, 5.5, eu estou arredondando para baixo, ele iria arredondar para 5, tá bem? Qualquer número quebrado não tem problema, porque eu estou arredondando para baixo e eu estou definindo que esse é o meio do meu array. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é: será que esse meio é o que eu estou procurando? E se eu tivesse no meio do 12 aqui, né? Do meio do 12, esse mid que ele encontrou aqui, será que é o número que eu estou procurando aqui, ó? Tá? Vamos ver. Então eu vou ver aqui se o meu array, ou array, né? Na posição mid ali, na posição, nesse caso, posição do array não é o número que está aqui, tá, pessoal? É a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a posição mid, tá bem? Ou seja, nesse caso é 7. Ele é igual a 12, ó, 12 não é igual, né, ao número que eu estou passando, igual ao x. Mas, se ele fosse igual, eu já poderia retornar o meu array, ou seja, o array que eu coloquei ali, pegando o index of dele de x. Qual que é a posição x? Ou eu poderia falar para retornar o mid aqui nesse caso, porque o mid já é a posição dele ali. Então vamos supor, nesse caso aqui ele não está retornando nada, vamos supor
que em algum momento aqui, se eu não encontrar o que eu quero, eu vou retornar false. Acho que não vai ter nenhum momento, né? Porque aqui, o que eu vou fazer? Para retornar esse mid, eu vou colocar ali o número 7. O número 7, tá vendo a posição 7 aqui? Por um acaso, essa primeira parte da lógica, ele encontrou. Ele foi lá no mid, dividiu ele ao meio. Ao dividir ao meio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Chegou na posição 6, é isso aqui que ele está falando, o mid é a posição 6. Observou, por um acaso a posição 6 está respondendo 7, e 7 é o meu x aqui nesse caso. Porém, o meu x está maior. Agora veja, ele vai entrar aqui e ele não vai entender isso aqui, eu vou até salvar. Ele não vai entender essa lógica, e aí ele vai ficar meio perdido. Tá, terminei aqui, né? Fiz o que eu tinha que fazer, eu estou num loop eterno aqui mesmo, porque a gente ainda tá com start menor que o end, talvez está rodando um loop eterno aqui. Então agora eu preciso avisar para ele outras coisas. Inclusive, deixa eu ver se nesse loop que tá rolando eu não tô não tô travando a minha live, né? Então agora eu preciso perceber, esse número é maior, beleza, 12 é maior do que o número do meio ali, que é o 7, né, nesse caso. 12 é maior, opa. Então, eu posso fazer o if ou else if, tanto faz. Então, se o array na posição mid, tá? Se ele é menor, vamos pensar dessa forma, que x, tá bom? Se ele é menor que x, ou seja, o meu x ele é maior, né? 12, e 7 é menor que x, então ele vai entrar aqui. Aí eu vou definir que o meu start agora, ó, lembra que eu tinha começado o start em 0 aqui? Só que nesse caso, o meu start, ele vai ser, na verdade, o mid mais 1. O mid era a posição 6 aqui, ó, tá vendo? E eu tô falando agora para ele que ele vai desconsiderar tudo isso daqui. Por quê? Ele já validou isso, ele já percebeu que 12, ele no caso está maior, né, do que esse mid. Então ele já validou isso daqui e eu vou falar que o start é o número 8 agora, ou no caso, a posição 7 do meu array. É isso que eu estou falando para ele agora. Então, cara, você definiu um novo start. Na hora que você rodar de novo esse loop while, você vai verificar o quê? Se 7, nesse caso, ou enfim, essa posição aqui, né? A posição 7, ela é menor ou igual ao end. E ela é menor ou igual a 12. 12 é o tamanho total do meu array. Tá bom? E 12 não é esse 12 aqui. Por isso que talvez isso aqui vai atrapalhar um pouco. Deixa eu deixar 10. 12 é a posição total do meu array. Então, ele olhou e falou, beleza, 7 é menor que 12, então deixa eu entrar aqui de novo e fazer todo o cálculo. Agora, entre 7, que é a posição do array 7, até a posição final 12, qual é o meio? Qual é o meio? Entre 7 mais 12, nesse caso aqui, qual é o meio? Beleza? Então ele vai fazer esse cálculozinho e vai trazer de novo pra gente o meio aqui. Show? E aí ele trazendo o meio, ele faz de novo toda a lógica pra gente. Então, aqui nesse caso, ele conseguiu encontrar porque está para cima do array aqui, ó, está para cá. E ele falou, você tem a posição 10 ali, você tem o número 10 e ele está na posição 9 do seu array. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Posição 9 tem o número 10. Poderia colocar qualquer um para cima agora ali, ó. 12. 12. Tem um 12 ali. 14. 14 está na posição 11. E assim vai. Agora, caso final, né? O caso final que a gente vai ter aqui. Eu vou deixar ele com essa parte aqui. Então, ao contrário agora, né? Se o x, na verdade, ele está menor do que o mid que a gente encontrou. Vamos supor número 2. Número 2. Tá bom? Número 2, porque agora ele vai lá para a primeira vez. De novo, pessoal, sempre do zero. Ele vai para a primeira vez, cortou o array ao meio. Nesse caso, o x está menor e eu preciso ter um cálculo para ele. Então, eu vou falar que o meu end agora, ele vai pegar o mid menos 1. Então, o mid era aqui, pegou o mid menos 1. Então, ele vai cortar para cá o end agora. O meu start vai manter o mesmo, porque ele não vai entrar nessa parte aqui. Ele vai entrar aqui. Ah, legal. Então, vai começar do zero até o end aqui. E ele vai procurar de novo o meio. E assim ele vai ficar procurando até ele encontrar o número que ele precisa. Então, salvei. Nesse caso, o número 2 está na posição 1 do array. Agora eu tinha visto um errinho aqui. Não era, eu acho que era porque eu ainda estava fazendo a parada e ele deu algum problema. Então, ó, 14. Esse false aqui, deixa eu ver.
ele tá aqui mesmo certo. Eu tô pensando como que eu evito esse loop de entrar ali. Ah não, agora sim, agora que ele tem o cálculo todo, ele não entra num loop infinito. Porque agora sim, de fato, ele vai pegar todas as partes do array. Então ele vai ficar mudando o start e o end até que o momento o start e o end, de fato, ele vai estar menor ou igual. E aí ele vai acabar entrando aqui mais cedo ou mais tarde. Então sempre para eu encontrar a posição, mais cedo ou mais tarde ele vai entrar aqui. Então o que a gente está fazendo? Binary Search. O que a gente tem que fazer agora, né? A gente entendeu mais ou menos o que eu recomendo você fazer. Para ver se você de fato entendeu, tenta replicar essa lógica do zero. Tenta quebrar na sua cabeça os pequenos passos que você precisa. Primeiro, eu preciso entender que eu tenho que ter um número inicial e o número final, e sempre relativo ao tamanho do meu array. Eu preciso entender que eu preciso encontrar o meio. Se eu encontrar o meio e por um acaso o meio, o que tem ali encontrado de número é o mesmo do x, então eu já retorno. Então depois eu vejo, e se o meu meio, na verdade, ali, ele está menor do que o meu x? Então eu tenho que mudar, eu tenho que trazer o meu start que estava lá no zero, jogar lá ele para o meio. Então, como se ele eliminasse, pessoal. Essa primeira parte da lógica aqui, ó, é como se ele eliminasse todo esse array aqui. Toda essa parte do array e sobrasse só isso daqui para ele trabalhar. Aí ele vai encontrar o meio de novo. E se por um acaso eu peguei o número 16 ali, ele vai encontrar bem o meio, né? O meio está para baixo, então ele vai eliminar isso daqui. Aí ele vai de novo, o meio está para baixo, ele vai eliminar isso daqui. O meio de novo está para baixo, aí de repente ele encontrou o 16. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Do contrário, esse else aqui agora, ele está procurando o end. Ele tá falando que o end vai mudar, porque nesse caso o número que eu passei aqui, ele está menor. Vou colocar o número 3 aqui, por exemplo. O número está menor do que o x está menor do que o meio encontrado. Então ele vai pegar todo o meio encontrado e vai eliminar essa parte, vai jogar o end para cá. O end vai ficar apontando essa parte. Aí ele vai olhar de novo o meio. Poxa, não era isso. Vai apagar de novo. Aí ele vai olhar o meio de novo. Opa, encontrei. Aí ele vai mudar isso daqui. Aí de repente ele encontrou ali. Vai eliminar aquela parte e encontrou ali. Tem que ficar fazendo esse exercício mental, tá bom? Para poder chegar a entender essa parte. Tá? Essa é a sacada do Binary Search. Então é importante você lembrar que o Binary Search ele vai trabalhar numa lista ordenada. Então quando você ouvir um desafio falando assim, preciso encontrar um elemento numa lista ordenada, você vai usar o Binary Search, tá bom? Isso é importante porque aqui, através dessa aula, você tem insumos para continuar naquela aula do LeetCode que nós já temos vídeo aqui no canal, beleza?